Turma, tudo bem? Vamos começar mais uma aula. Hoje nós vamos iniciar com natureza e sociedade. Na aula anterior, de natureza e sociedade, nós falamos um pouco sobre a casa ecológica. E hoje, na página 31, nós vamos responder, algumas questões sobre a tirinha da Turma da Mônica. Então, a mãe do Cebolinha fala assim para ele: "Muito bem, Cebolinha. Acho ótimo vocês fazerem uma manifestação dessas." Ele tá com a plaquinha escrito abaixo a poluição. Aí ela entra no quarto dele e fala: "Mas primeiro o seu quarto, depois o mundo." Agora nós vamos responder. Cebolinha está segurando um cartaz porque ele vai apresentar um trabalho a favor da poluição? Passear com os amigos em um parque poluído? Ou participar de uma manifestação contra a poluição? Então, o que significa, o que está escrito na placa dele, naquele cartaz? 2. A mãe de Cebolinha concorda com a atitude dele? Então, a fala dela lá no primeiro balão, será que ela concorda ou não? Se concorda ou discorda, então qual parte da fala dela, tá explicando isso? Que confirma a atitude. Então, vocês terão que escrever nessa linha. 3. O que a mãe de Cebolinha quer que ele faça antes de sair? Que ele tome banho? Que ele escove os dentes? Ou que ele arrume seu quarto? 4. Responda oralmente o que a mãe de Cebolinha quis dizer ao afirmar primeiro o seu quarto, depois o mundo. Então, na nossa aula online, nós vamos conversar um pouco sobre isso. Então, antes, reflita em casa sobre a manifestação que o Cebolinha está querendo fazer e a atitude da mãe dele. Então, aqui tem um textinho na página 32 com o título: "O que é preciso para viver bem?" As pessoas precisam de moradias bem feitas em lugares que não ofereçam riscos, para que elas possam viver com conforto, saúde e segurança. A presença de praças e parques próximos às moradias também é importante, pois assim as pessoas podem se divertir e viver melhor, ter mais qualidade de vida. 1. Ligue cada uma das imagens abaixo ao texto que melhor a descreve. Então, nós vamos ler os pequenos textos e relacionar com a imagem. Então, aqui, no primeiro texto. As moradias estão perto de água suja e lixo. Então, qual dessas imagens representa moradias que estão perto de água suja e lixo? Então, vocês terão que ligar. Olha só o segundo texto. As moradias ficam em frente a uma praça com árvores. Terceiro, as moradias ficam em um lugar perigoso onde elas podem cair. E por último, as moradias próximas a áreas de lazer como praia. Tudo bem? Agora nós vamos criar um lugar planejado, onde terá casas, prédios, praças e parques, com árvores e áreas verdes. Bom, aqui estão os materiais que serão necessários. Então, precisa de tesoura, cola, lápis de cor, canetinha. Temos que recortar todas as casas e árvores que estão lá no anexo 1, na página 81 e 83. E aqui está pedindo para usar cartolina, mas não é necessário, porque vocês terão que fazer individualmente. Então, pode ser uma folha sulfite, se não couber, pode colar uma folha sulfite do lado da outra para ficar um pouquinho maior, tá? Então,
Como vamos fazer esse lugar planejado? Então, aqui, ó, tem a sugestão, né, de como esse grupo de crianças estão fazendo. Olha só, eles estão colocando as casas e as árvores nas ruas, fizeram, tá vendo? Um quadrado indicando, né, a rua que está na horizontal, que está na vertical, como deve ser os bairros planejados, tudo bem? Olha só, deixando espaço no canto, como se fosse, né, as ruas para os carros passarem. E vocês terão que pintar essas casas, né, pintar as árvores, né, o quadrante que for a área verde, aqui tá pedindo para ter um papel cor verde, mas não é necessário. Vocês podem pintar com lápis de cor quem não tiver o papel verde. Tudo bem? E neste anexo aqui, vocês podem perceber que tem um pedaço que está em branco. Então, vocês terão que deixar esse papel, essas árvores, essas casas de pé. Então, vocês vão dobrar esse pedaço para trás e colocar um pouquinho de cola e grudar em cima do papel, para a casa ficar de pé. Tudo bem? E vocês podem me falar, esse local pode ter hospitais, né, escola, área verde. Então, olha só, temos algumas casas também. Então, eu quero ver bem caprichado, bem bonito depois nossa aula online. Lembrando que é necessário para viver bem, né, ter áreas de diversão como praças, parques, segurança, né, temos que se sentir seguros e também com saúde. Então, olha só o que é importante para esse local. Eu coloquei algumas folhas da família silábica do que para a língua portuguesa. Eu sei que hoje não temos língua portuguesa no nosso cronograma, mas como estamos um pouquinho atrasados nas famílias silábicas, então eu coloquei 2 folhas, tá bom? Então, olha só, nós vamos passar para a letra de forma da família silábica do que e também para a forma cursiva. Eu vou fazer algumas com vocês, tá? Olha só, lembra que eu falei na aula passada? Para passar para a letra de forma o que, existe o que minúsculo e o que maiúsculo. O que minúsculo é dessa forma que vocês estão vendo no exemplo. Então, ele tem uma bolinha, certo? E um cabinho que ultrapassa a linha. Que na forma maiúscula, vocês terão que fazer um círculo, como se fosse fazer o O, ficou um pouco torto, e um tracinho aqui, ó, tá? Diagonal. Bom, para passar para a letra cursiva agora, maiúscula e minúscula, o que? Cursivo, nós vamos começar lá em cima, descer, vamos fazer um círculo, porém nós não vamos fechar, descemos o traço e no final vamos fazer uma voltinha, terminar com um rabinho para começar a outra letra. A forma cursiva, vamos começar com um rabinho, né? Fazer do mesmo modo que nós fazemos a letra A, porém, nós vamos descer com o cabinho, um cabinho reto, viu? É que aqui tá um pouco difícil de fazer retinho, mas é um cabinho reto. E terminar com o rabinho. Lembrando que precisa prestar bastante atenção que o que, cursivo minúsculo, é bem parecido com o G. A diferença é que no G temos uma voltinha embaixo, né? Não é esse cabinho reto, é uma voltinha.
Então, tem que prestar atenção nisso para não confundir. Fazer a leitura das palavras, nome completo e data. Agora vamos para matemática. Em matemática, nós estamos evoluindo na contagem, certo? E aqui tem um jogo super legal, chamado Só Vale 10. Vocês vão usar, né, as cartas do Papatudo para jogar, mas, professor, eu não sei onde está. Então, vocês podem fazer com cartolina, né, os números correspondentes. São 27 cartas, mas vocês podem usar quem guardou, né, as cartas do Papatudo. Então, vocês terão que embaralhar as cartas e decida com o seu grupo quem será o primeiro a jogar, né, com as pessoas da sua família. Depois, vamos distribuir 4 cartas para cada participante. As cartas restantes devem ficar em um monte no centro da mesa, voltadas para baixo. Em sua vez, cada jogador deve pegar uma carta do monte e procurar entre as suas cartas uma combinação de 2 cartas com resultado 10. Então, se eu tiver uma carta com 5, eu vou precisar, né, procurar achar uma carta que também esteja no número 5, porque somando as duas forma 10. Ou uma carta que tenha 1, eu vou precisar de outra que tenha o número 9 para formar o número 10. Se tiver o par, deve ser exposto para que todos os jogadores verifiquem se a soma das 2 cartas resulta em 10, como disse para vocês. Se não tiver, o jogador deve descartar uma carta de sua escolha, deixando-a com a face para cima, sobre a mesa. Todos os demais participantes devem proceder da mesma forma. O jogo termina quando as cartas do monte terminarem, ou quando um participante ficar sem cartas na mão. O vencedor será aquele que primeiro ficar sem as cartas nas mãos ou tiver mais pares corretos quando o monte acabar. Então, depois de jogar Só Vale 10, vocês terão que fazer a atividade 2. Veja algumas combinações formadas no jogo Só Vale 10. Em seguida, indica se o resultado das combinações é 10 ou não. É muito parecido, pessoal, esse jogo Só Vale 10 com 21, que é um jogo muito famoso. Porém, nós vamos formar, né, 10. E no 21 tem que formar 21, obviamente, somente com 2 cartas. Então, olha aqui. Nós vamos ter que ver se essa combinação dá certo, né, ou não. 8 mais, o sinalzinho de mais, 1, forma 10. Se sim, xizinho aqui, se não, xizinho, né, no não. Certo? Bom, pessoal, então essas são as páginas de hoje para o dia 3. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.